empresa finalmente conseguiu a tão desejada previsibilidade nas vendas. É o momento de crescer. No entanto, com certeza, com a estrutura atual não vai conseguir crescer de forma sustentável. Precisa de outros tipos de talentos e perfis, mas, mais importante, precisa de alguém que ajude a estruturar tudo isso e que garanta que a estrutura seja controlada. Será que precisamos investir pesado em um diretor de operações e um administrador para nos ajudar a arrumar a casa? Ou talvez exista uma solução mais eficaz no mercado? Alguém com experiência para conseguir estruturar o negócio para crescimento, sem os custos de um diretor? E aí que vem a Notopo.com, a primeira empresa no Brasil com modelo CEO as a Service, ou diretor de operações terceirizado. Nossos valores se resumem em uma frase: nós queremos ser seu parceiro para a tomada de decisão. Nossa visão é ir além. Nossa visão é desenvolver um ecossistema que permita às empresas crescerem de forma sustentável, contando com os melhores profissionais e parceiros para auxiliar nas tomadas de decisão. Com a solução da Notopo.com, no mínimo você vai atingir os mesmos resultados, gastando muito menos nas operações. Por quê? Porque muitas das atividades executadas hoje nas empresas são desnecessárias. Outras são repetidas entre vários colaboradores. Talvez sua empresa nem tenha um sistema que ajude a gerir projetos e tarefas. Em um diagnóstico inicial, alinhamos com você o desafio principal da sua empresa. A partir disso, nosso trabalho é dividido em 3 fases: mapeamento, planejamento e implementação. A primeira fase é de mapeamento, vivência, em que entendemos todos os detalhes operacionais da sua empresa, como funciona no dia a dia. A segunda fase é a de planejamento. Criamos um plano de ação, definindo recursos e tempo para que seja implementado. Agora, uma consultoria para por aqui. Te diz o que fazer e você que se vira. A Notopo.com? Não. O modelo da Notopo.com é de gestão. Por isso que temos a terceira fase, a mais importante, a fase de implementação. Nós nos responsabilizamos por implementar o plano de ação definido na fase anterior. Na maioria dos casos, com uma maior clareza nas operações, você pode contratar pessoas mais júnior para executar as mesmas tarefas que você achava que fossem para perfis mais seniors. Estudando sua empresa e seu modelo de negócio, dando atenção ao seu time e a todos os seus processos, desde operacional até financeiro, contábil, RH, estamos aqui para fazer sua empresa crescer de forma sustentável. Utilizamos tecnologias de ponta a ponta para manter tudo transparente e controlado, com software para gestão de projetos, técnicas de engenharia de processo e ágeis como Scrum, Kanban e a metodologia Free que desenvolvemos aqui na Notopo.com. Em resumo, oferecemos mais do que um serviço. Oferecemos uma parceria autêntica para cuidar dos seus processos, do seu time e dos seus fornecedores. Entre em contato agora com a Notopo.com, seu parceiro para a tomada de decisão. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Então, hoje iremos começar o nosso evento do Caos ao Controle, Estratégias Financeiras Eficazes. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar mandando suas dúvidas aí mesmo no LinkedIn, nos comentários, que responderemos todas elas aqui ao vivo. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para o Danilo. Ele é engenheiro italiano e especialista em desenvolvimento do mercado para segmentos B2B, com foco no Brasil e América Latina. Muitos anos de experiência, desde multinacionais a pequenas empresas, em consultoria estratégica. O grande diferencial que traz é aquele choque de realidade, desmistificando as promessas de milagres tão comuns no mundo da internet e principalmente nos segmentos de marketing. Antes de definir o que fazer, é essencial entender o que não fazer. Muito obrigado, Rafaela. Obviamente, nessa jornada de hoje, a gente vai trabalhar um pouco na gestão operacional
E a gente gosta, né, como a gente não deixa de repetir, gosta de trazer parceiros de confiança. E aqui que eu estou, então, com a Carolina, né, acompanhada por Thiago, né, Carolina Neves, formação em administração de empresas, especialista em processos, experiência em administração de organismos internacionais, onde atuou nas administrações das embaixadas em Brasília. Manual de Práticas Administrativas, reconhecido como melhor prática administrativa do Ministério das Relações Exteriores. CEO na NM Gestão Financeira, responsável por processos e rotinas operacionais de BPO financeiro e na NM Gestão Financeira. Co-founder da Calu Brands, responsável por processos e rotina. E ela é acompanhada por Thiago. Sejam bem-vindos, Carol e Thiago. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, Danilo, apresentando com você. A gente que agradece. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, porque obviamente é porque que a gente trouxe esses dois parceiros, porque a gente trouxe esse especialista de precificação. Como a gente viu no vídeo, a gente toca um pouquinho as várias vertentes de uma empresa e, obviamente, quando a gente entra em alguns pontos, itens específicos, a gente gosta de trazer especialistas, porque não dá para ser especialista em tudo. Esse aqui é o caso da precificação. Vamos dar uma olhada. Então, essa aqui é a Carol, né? E eu, né? Vamos dar uma olhada na nossa visão, repetindo. Eu faço muito questão de repetir a nossa visão, porque tem um ponto-chave, né? Que resume também o nosso valor e a nossa missão. O que queremos fazer? Desenvolver um ecossistema que permita às empresas crescerem de forma sustentável, ou seja, você não tem só que crescer, sua empresa tem que crescer de forma sustentável, contando com os melhores profissionais, aí já tem parceiros, né, para auxiliar na tomada de decisão. Vamos lá, então, rapidinho sobre a Notopo.com, né, a Notopo.com trabalha aqui no Brasil, com 3 pilares. A gente tem também um pilar que trabalha mais voltado para empresas estrangeiras, que não vou mencionar aqui, mas aqui no Brasil a gente trabalha, somos a primeira empresa, né, com modelo de serviços terceirizados, como se fosse um BPO que vai além do financeiro, né? O Gestão Financeira, a gente adotou até essa tendência de pejotização do mercado. O que a gente oferece? Um trabalho de gestão de marketing, que não é um modelo de agência e não é um modelo de consultoria. A gente tem um vídeo dedicado, se quiser mais informações, mas praticamente, mais do que a consultoria, a gente faz a gestão, então implementa, mais do que as empresas, as agências, a gente faz toda a parte estratégica, tocar no seu modelo de negócio. A parte de CEO as a Service, direção de operações terceirizada, a gente gosta de falar que o nosso concorrente, nesse caso, não é uma outra empresa, o nosso concorrente é aquele administrador ou diretor de operações que você está pensando em contratar quando você está querendo crescer e precisa arrumar a casa. Agora, você vai ter que contratar alguém com um custo muito alto, né, se considerar o salário, os benefícios e tudo mais, e aí a gente oferece uma solução mais em conta e mais eficaz. Por que é mais em conta? Porque a gente pode contar em trabalhos, em processos otimizados, né, também dos feedbacks e da experiência do dia a dia com outros clientes. Então, a gente consegue oferecer esse serviço de forma muito mais barata do que você contratar um diretor de operações ou administrador, mas, ao mesmo tempo, trazendo melhores resultados. E aí a gente tem um trabalho que a gente faz no terceiro pilar, uma prospecção ativa B2B, como se fosse um pouquinho uma porta de entrada, mais voltado para empresas que trabalham no B2B e que estão ainda um pouquinho na fase de criar ainda as suas conexões, não tem uma presença forte, por exemplo, vamos dizer, na internet. Então a gente usa essa como se fosse um produto de entrada para mostrar resultados de curto prazo. A gente mencionou no vídeo a metodologia Free, né? Que a gente desenvolveu na Notopo.com. Free em inglês significa livre. A gente gosta de pensar com uma palavra livre de fórmulas de sucesso, livre de receitas de bolo, né? Porque quem trabalha com projetos complexos, você sabe que cada projeto é separado. Então, quanto mais você segue a palavra fórmula, bolo, até hack, eu sempre falo que sou contra a palavra hacking, porque hacking significa atalho. E atalho pode ser tático e nunca estratégico. Eu posso entender no meu teclado como fazer de forma mais rápida chamar aquele programa, mas isso vai me ajudar no curto prazo, assim. Já não existe isso para longo prazo, a não ser que a gente esteja falando com amadores, né? Então, mas Free também
um acrônimo. Cada letra identifica o momento da sua empresa. Então, a gente gosta, nesse diagnóstico inicial, de fazer esse mapeamento, esse pré-mapeamento, entender onde a sua empresa está, porque a partir disso a gente pode também oferecer a melhor solução. Então, na fase F, a sua empresa ainda está validando o modelo e os seus produtos, fica na fase F até a primeira venda. Né? Então, aqui não adianta ficar falando de escala, apesar de todo mundo já começar a fazer um plano, ou que não faz plano de negócio e vamos ver o que acontece na vida, ou tem quem faz um plano de negócio muito cedo, aí acaba sendo aquele overplanning, né? Mais burocracia do que verdade. Então, essa aqui é uma abordagem totalmente diferente, mais voltada para o startup. Depois da primeira venda, tem a fase de R, Replicate, recorrência, onde a gente precisa criar uma replicabilidade, uma previsibilidade para ter certeza que aquela venda não foi avulsa só porque meu avô comprou. Né? Então, a gente precisa ter certeza. Aqui a gente está, além de continuar validando o produto, a gente está validando também os canais. Aí que entra mais o modelo de ataque de marketing, né? Um modelo mais de Sumo as a Service. Aí já tem um momento em que a empresa criou a previsibilidade, como o nosso vídeo falou, que é crescer, que começar a crescer, entrar na fase de escalabilidade. Lembrando que não faz nenhum sentido falar de escala antes, né? Você primeiro precisa chegar na previsibilidade. E aqui que você precisa arrumar a casa, porque como a gente fala no vídeo, nem sempre os perfis que você tinha antes são os perfis que você precisa agora. E aí que você vai precisar de alguém que te ajude a estruturar isso. E a gente entra com o nosso modelo de Choice Service, e uma das coisas mais importantes é revisar todo o modelo de precificação para ver se está certo, está adequado ao momento de crescimento. É por isso que a gente trouxe os nossos parceiros especialistas. A última é de excelência, né? Onde o momento de maturidade, onde você pode ver que a gente chega a um nível de maturidade através de várias fases. Obviamente, a esse ponto, a gente pode aplicar o mesmo processo para outros produtos, até para outros mercados, como a gente faz com alguns clientes. E aí a gente vai entrar finalmente no vivo da questão, né, sobre os itens que a gente vai conversar. Antes de passar para a Carol e Thiago se apresentarem, vou deixar claro que a ideia aqui é bater um papo, né? A gente tem 5 itens, né? A gente já recebeu algumas perguntas que a gente vai fazer. Eu peço já, desde agora, desculpa se vou interromper vocês, gente, mas é porque realmente a gente quer dar mais atenção às interações, às dúvidas. Então, fiquem à vontade para enviar os seus comentários, né? É só entrar no LinkedIn, onde você acessou, coloca lá o comentário, a gente vai ver esses comentários e vamos usar para bater o papo e manter a conversa. Então, isso dito, Carol, palavra com você. Eu te apresentei, mas pode complementar a sua apresentação e a gente vai já começar com os 5 itens que a gente vai tocar nessa apresentação. Com você. Tá joia, obrigada, Danilo. Bem, pessoal, bom dia mais uma vez. Sou aqui Carolina, conforme o Danilo me apresentou, sou CEO da NM Gestão Financeira, a gente é uma empresa de BPO financeiro, né? E como não utilizar o BPO financeiro para falar sobre precificação também, porque tem uma coisa muito congruente, né? Falando sobre precificação quando se fala de financeiro. Né? As coisas, elas acabam encaixando uma na outra, uma área precisa da outra para poder fazer ali, ter uma exatidão dos números, né? Ter uma assertividade muito maior. Então, aqui, a maneira com que as pessoas fazem a precificação, o empreendedor faz a sua precificação, não só leva em consideração números, mas o valor que ele oferece ali do produto, do serviço, né? E também define a forma de precificar. Então, aqui, vou passar o Thiago. O Thiago teve ali uma apresentação bem breve, mas eu vou apresentá-lo, aproveitar aqui para apresentá-lo. Thiago CFO aqui na NM, né? O Thiago é quem está mais ali engajado na parte estratégica, né? De indicadores, estudo mais aprofundado aí um pouquinho realmente dos KPIs. Né? Thiago é militar de formação, Thiago atua na aeronáutica, né? Hoje ele está aqui de folga, teve essa brechinha aqui, veio com a gente apresentar o webinar para me ajudar aqui a trazer um conteúdo um pouco mais técnico para vocês. Mas, então, a gente já pode começar, né, Danilo?
Vamos falar Podemos, sobre... e antes de começar, para uma questão técnica, vamos dar uma definiçãozinha, uma explicaçãozinha rápida do que é BPO, para quem não sabe? Ah, sim, BPO financeira, porque a gente fala tanto em termo técnico, que aí acaba achando que todo mundo sabe, mas realmente, BPO, traduzindo literalmente, BPO é Business Process Outsourcing, ou seja, a terceirização, né, de processos administrativos dentro de uma empresa. Ele pode ser de RH, ele pode ser de vendas, mas o nosso é de financeiro. Então, a gente acaba entrando nas empresas e assumindo o financeiro, a parte financeira dessas empresas, o operacional financeiro dentro da empresa é o que o BPO faz. Beleza, ótimo. Então, vamos começar pelo primeiro item, né? Conhecendo o seu financeiro, base para uma precificação eficiente. Daqui a pouco, depois, quando a gente vai chegar no item 3, a gente até vai mostrar o modelo de precificação. E para quem ficar até lá, né, depois pode entrar em contato para até receber esse modelo para você ir lá e brincando para a sua precificação. Então, chega, espera aí. Então, vamos lá. Conhecendo o seu financeiro, base para uma precificação eficiente. O que é que vocês não têm a dizer? Pois é, Danilo, como você falou lá na frente, né, que todo mundo tinha mania de falar que precificação ou a parte de gerência era ali uma fórmula de bolo, a gente sabe que não é, até porque fórmula de bolo, se você bolo de chocolate e bolo de morango, eles são feitos de formas completamente diferentes porque possuem ingredientes diferentes. Então, isso também acontece na precificação, né? Para precificação eficiente, você tem que conhecer o seu financeiro, você tem que saber exatamente os seus números, porque eu não posso simplesmente precificar com base no mercado. Porque eu tenho ali um concorrente que ele cobra 2x do meu valor. Ok, mas eu sei o quanto que ele está pagando de aluguel, eu sei quais são os custos fixos, quais são as variáveis que ele tem ali no produto dele. Pode ser o mesmo que o meu, mas ele pode ter uma fonte de fornecimento diferente, ele pode ter uma logística completamente diferente da minha, e daí sim, o preço dele realmente é 2x e o meu talvez não seja. Porque eu posso ter outros custos, eu posso ter outras questões dentro do meu negócio que são atribuídas literalmente à questão personificada do meu negócio que vai alterar aí na precificação, né? E aí acaba, desculpa interromper, e acaba ele querendo atuar com o valor, né, do preço do seu concorrente e acaba tomando mais prejuízo do que ele pensa, né? Então, por não saber, né, os custos internos da empresa dele. Outra coisa, Danilo, que eu escuto muito aqui o pessoal falar é assim: ah, não, eu preciso vender mais porque o meu financeiro está ruim, meu financeiro está precisando de dinheiro para pagar a conta. Aí vai lá, faz promoção, faz não sei o quê. Gente, na verdade, quando ele vai parar para olhar, o que ele está fazendo é multiplicar prejuízo. Porque se ele não conhece os números dele, não sabe se está tendo prejuízo ou lucro, e se ele aumenta essas vendas, se ele faz ali uma estratégia super eficaz de marketing, o que ele vai vender, o dinheiro vai estar rolando ali, mas o que vai estar acontecendo, na verdade, é uma total multiplicação de prejuízo. Exatamente, por isso que eu falo, né? A gente fala, repete muito a palavra sustentável, não é só crescer, mas crescer de forma sustentável, porque tem várias formas de crescer. Se você crescer no modelo blitzscaling, né, igual, sei lá, das startups, né, que conseguem patrocínio externo, você vai fazer uma estratégia de crescimento, mas uma estratégia de crescimento totalmente endividada, totalmente. Você praticamente fala, ok, eu vou, que é típica das redes sociais, né? A Amazon, Facebook, Google, todo mundo usou essa estratégia. Eu vou captar dinheiro e vou crescer, o meu objetivo não é lucro, em muitos casos não é nem venda, porque muitas empresas, tipo WhatsApp, Instagram, Twitter, ficaram vários anos sem nem faturar, tá? Mas por quê? Porque eu vou crescer, o meu objetivo é aumentar a minha base, pegar share de mercado e depois eu me viro como fazer. Esse aqui é o modelo. Agora, se você tem a possibilidade de captação desse tipo, beleza, é outra abordagem. Como eu falei, em alguns casos você nem precisa faturar, e se não precisa faturar, nem precisa de precificação. Agora, tem a coisa do crescimento sustentável de, na verdade, você precisa reinvestir o quê? O seu lucro. Então, se você não tiver lucro, não tem o que investir. Então, primeiro tem que ver de que forma pode reduzir, né? E lá entra também o nosso trabalho de otimização, né, de custos com o mesmo resultado, porque você vai acabar ganhando lucro e vai poder crescer. Eu posso já fazer uma pergunta aqui? Que veio do Lucas. Quais são os principais, então, desafios enfrentados pelas empresas
na determinação de preços adequados para seus produtos e serviços. Bem, Danilo, a que a gente enxerga aqui, a primeira delas é achar o equilíbrio entre o preço competitivo e uma margem de lucro ali suficiente, né, para sustentar o negócio. Essa é uma das coisas que a gente vê, é uma das vertentes mais complicadas aqui para as pessoas que a gente atende. Né? Outra coisa, entender a percepção de valor do produto ou serviço pelo consumidor. Porque muitas vezes tem aquela história, eu estou com preço bom, mas eu não vendo. Mas qual o valor que você está agregando ali ao teu produto, né? É só preço que você tem? Tem outras coisas que também envolvem aí. Então, achar esse valor, o que significa aquilo, né? Qual o propósito? Tem muitas coisas atrás. Nós fomos aí do BNI, a gente sabe bem que propósito, essa coisa toda, tem todo um porquê, né, do seu produto, que agrega o valor ao seu produto no final. Né, acompanhar aí as mudanças também do custo da produção e a do mercado, porque o mercado está em constante evolução. O que custa X hoje, amanhã pode custar 2X ou 0,5X do que você cobrava antes. E aí, como é que fica a sua precificação se você não se atentar ao que está acontecendo no mercado, né? E aí também a sua reação à concorrência, né? E aí as tendências dos preços do seu setor. Você tem que ficar muito ligado. Então, o empreendedor que trabalha com um produto eficiente, tudo, ele tem que estar muito ligado a tudo que acontece em volta, porque não é só questões internas, são as questões externas também. Então, esses são os desafios que a gente enxerga aqui pelo que a gente vem analisando de mercado. É muito interessante essa coisa dos fatores externos, porque tem também uma pergunta sobre quem que vai cuidar da precificação, o financeiro, o marketing, o comercial, né? Inclusive tem uma pergunta aqui da Belinda, que pergunta isso, né? E aí, porque justamente o financeiro vai olhar para, vamos dizer, a parte, me corrija se eu estiver errado, tá? Na parte mais fria, né, baseada em custos, mas como você falou, tem depois fatores externos, né, e aí eu vou ter que colocar no mercado para alguém comprar, e aí depois entra a questão, acredito eu, de valor, e aí o valor você precisa repassar, porque todo mundo quer vender com lucratividade, sei lá, de 150%. O problema é que aí o financeiro está feliz com relação a isso, o problema é que depois o cliente compra. Então, na sua opinião, como é que fica nesse integração? Na sua opinião, não, mas na sua experiência, na experiência de vocês, como é que fica? Quem que fica responsável para bater o martelo, né? Geralmente na definição desse preço? Normalmente quem bate o martelo mesmo é o gestor da empresa, né? O que a gente fornece, a equipe fornece, são dados para ele ter essa tomada de decisão. Tanto o marketing vem com agregar o valor dentro do produto dele, o valor intangível, né? Ele vê como é que está saindo o mercado, como é que o mercado está agindo com essa propaganda. Como ele deve apresentar o produto. Exatamente. O financeiro calcula o ROI, né? O retorno do investimento que foi feito em marketing, né? E assim a gente vai entregando dados para o gestor para tomar a melhor decisão. Mas é um conjunto, né? Todos é um trabalho em conjunto. Não tem como falar só essa área vai definir o preço, porque aqui a gente vê muito isso. Eu quero investir em marketing, investir em coisa, e o Thiago às vezes dá uma puxada, fala assim, olha, talvez investir em marketing agora não seja o momento certo, né? Porque o nosso financeiro está assim, assim, assado. Então, um tem que ir ali dosando o outro para que a gente encontre uma estratégia que adeque as duas, porque não adianta nada você investir aí, sei lá, 150 mil, igual a gente já viu uma estratégia de uma grande palestrante aqui que a gente entrou no mercado, fez ali um produto, uma venda de uma palestra online e colocou 150 mil reais, investiu 150 mil reais de ads e deu 17 pessoas. Então, tá vendo aí a viabilidade? Qual foi? Ela teve prejuízo? Teve. Mas precisava ser 150 mil? Talvez ela pudesse ir aos pouquinhos ali, né? E ter conversado melhor com o financeiro para entender se era o momento de fazer aquilo, se aquele investimento é possível naquele momento, porque senão você acaba quebrando as pernas da empresa, literalmente. Eu diria, puxando o gancho dos vários departamentos que tem que conversar, deveria ter conversado com o pessoal de marketing também, porque você pode até ter
financeiramente 2 milhões para investir. Mas o ponto é que você não vai, esse tipo de serviço, produto, enfim, você não vai vender dessa forma, de jeito nenhum. Você pode colocar 5 milhões, pode ter mais do que 17 participantes, mas o seu ROI vai ser negativo, a não ser que você trabalhe sobre uma comunidade que já tenha, onde você já tenha adquirido credibilidade. Indo um pouquinho para o lado da tecnologia, então, tem uma pergunta da Michele. Pergunta: como a implementação de tecnologia, ferramentas de análise de dados pode facilitar o processo de precificação? Eu acho que hoje, ao meu ver, é essencial, né? Se você é um empresário que você não usa a tecnologia que tem no mercado hoje para te auxiliar, eu acho que você já começa a ficar fora do mercado, né? E hoje é quase uma obrigação o empreendedor ter uma tecnologia do seu lado para facilitar o seu serviço. E fora isso, porque os softwares ali de análises, né, que vão dar uma análise um pouco mais preditiva, ele ajuda a entender a tendência ali do consumo, né, a entender como é que está funcionando a precificação do mercado. Então, ele dá ali uma elasticidade de preços, né, além das ferramentas que possuem de business intelligence. A gente, inclusive, está montando uma aqui dentro da NM, né, onde a gente vai ter, além da análise financeira, uma IA que a pessoa, o empreendedor, vai poder fazer perguntas ali específicas sobre como foi o meu mês, tá? Eu tive lucro. Como que eu faço para que nos próximos meses eu continue tendo essa rentabilidade, visando mercados, puxando ali análises que estão, inclusive, fora da nossa plataforma. Então, isso é uma forma de auxiliar muito, porque hoje em dia você não pode só olhar aqui para dentro, igual a gente está falando, você tem que olhar para fora. E como que você, sem tecnologia, vai olhar para fora? Você vai sair com a pranchetinha fazendo pesquisas? Não tem como, hoje em dia não tem mais espaço para isso. Né? O empresário hoje não tem tempo, então a tecnologia ela vem para suprir esse tempo, né? Então, o mal bem que a gente está desenvolvendo é como se fosse um auxiliar do empresário, né? Então, vai ser um IA que vai auxiliar o empresário nessa parte de precificação. Vocês já têm essa tecnologia? Porque eu mesmo ia perguntar se vocês podem sugerir, né, algumas ferramentas específicas. Pelo que entendo, vocês têm a própria de vocês. Está ali dentro do forno. Tá dentro do forno. Calma. Tem algo para sugerir que está no mercado ou é melhor esperar a solução de vocês? Espera um pouquinho. Porque hoje no mercado que a gente tem... O segundo semestre sai. Legal. O segundo semestre já está chegando. Não é para daqui a 10 anos, não. Daqui ao segundo semestre desse ano vai sair. A gente e vai vir uma novidade. Pode falar. Ah, tá. Então, assim, é uma coisa que está vindo aí, né? Uma novidade muito grande. Mas o que a gente vê foi justamente essa falta dessa ajuda, desse auxílio, porque a maioria dos empresários que chegam aqui para a gente são empresários menores, tá? A gente já teve também empresários muito grandes que a gente achava que tinham um domínio de conhecimento de gestão e quando a gente foi ver, a coisa era levada ali mais ou menos no feeling, na intuição, porque o meu pai já fazia daquele jeito, porque fulano fez assim, deu certo. Mas hoje isso já não funciona mais, né? Hoje o cenário mudou. Então, o que o meu pai fazia, o que o pai do Thiago fazia, ou o seu pai fazia, hoje, tem muita coisa que a gente vai extrair de conhecimento que é super válido. Mas na questão de informação e de como as coisas estão girando hoje, não dá mais para ser assim, né? Muito legal. Mas é isso. Então, pessoal, tem que esperar o segundo semestre, né? Que, obviamente, se quiserem saber mais... Só entrar em contato. Não, faz um webinar só para ela. Prometo que eu faço um webinar com você só para vamos fazer um webinar só para ela, para apresentar. E aí você falou uma coisa muito interessante sobre o tempo. Toda vez que eu ouço falar de falta de tempo, hoje estava numa reunião, a pessoa fala, estou super ocupado, né? Não dá, não estou sem tempo. Eu sempre falo, né? Todo mundo tem 24 horas, gente. Todo mundo... A falta de tempo é um sintoma, na verdade, o problema não é a sua falta de tempo, o problema é a falta na definição das prioridades, né? Muitas vezes porque você não senta para pensar, né? Tem vários exemplos, mas toda vez que alguém me fala assim, eu estou sem falta de tempo, ou estou super ocupado, é isso. Tanto é que
o que a gente vende é exatamente isso. A gente fala, ok, beleza, a gente cria essa clareza, e quando você tinha essa clareza, você sabe dividir um pouquinho as coisas que você faz, que a sua empresa faz, que precisam ser feitas, entre as mais complexas e algumas muito simples, aí vai ser fácil delegar, que é um pouquinho nosso trabalho. Para ir para o seu segundo item, vou reforçar, né? Vocês estão vendo que a gente está batendo um papo aqui de perguntas e respostas, né? Estou puxando perguntas que já chegaram, e aí fica à vontade para colocar mais perguntas e outra coisa. Também, caso tenha alguma dúvida sobre o que a gente está falando, por favor, pode entrar em contato agora ou também depois. Então, indo para a importância, o segundo ponto, a importância de precificação adequada, eu já aproveito para integrar com uma pergunta, né, que veio aqui do Leandro, que pergunta em que medida a segmentação de mercado pode influenciar a estratégia de precificação de uma empresa. Bem, a segmentação ajuda ali. Qual é a influência de verdade, né? A gente tem como diferenciar, né, preços conforme a sensibilidade ali, as necessidades de cada segmento, né? Porque, por exemplo, nós temos BPOs financeiros de vários tamanhos, certo? E nós atuamos com pequenas empresas, mas temos BPO financeiros que atendem grandes empresas, que atendem restaurantes. A minha precificação não vai ser a mesma do cara que faz, por exemplo, BPO financeiro para restaurante. Por que isso? Porque um BPO financeiro... Olha quantas transações um restaurante faz diariamente. Olha quantas transações uma clínica médica faz atualmente. Então, só nesse comparativo aí, a gente já conseguiu aqui, pegando o nosso exemplo de precificação, a gente já conseguiu nichar bastante e facilitar a nossa precificação e assim, a recepção do preço pelos nossos clientes ficou muito mais fácil. Por quê? A gente tem definido ali o quanto que custa para aquela quantidade de transações. Acima daquilo, a gente não comporta e está tudo bem. Tem quem no mercado faça e cobre o preço que é justo para aquela quantidade de operações. Né? Então, tá vendo que dentro de um segmento você tem aí vários nichos de atuação e cada uma forma de precificar diferente, entendeu? Isso é importantíssimo. E o que me fala da diferença, então, de forma geral, sem entrar muito no específico, no contexto de segmentação, entre produtos e serviço? Quando a gente mandou a teu embate, muitos perguntaram, mas vai ser precificação de produto ou de serviço, né? Aí a gente fala, não, a gente vai abordar isso de forma geral, né? E aí, obviamente, pode fazer uma pergunta específica. Mas, de forma geral, o que a gente falaria, né? Para quem tem essa dúvida. Olha, há uma diferença aí muito grande. Por quê? O produto, ele é tingível. Você consegue mensurar a partir daquele produto. O serviço, ele é muito mais colocado ali na força da mão de obra, né? Então, é baseado numa mão de obra que pode custar 10, como pode custar 1.000. Aí vai depender muito também da segmentação. Qual é o tipo de cliente que eu quero atender com o serviço que eu estou prestando? Né? O meu produto, eu também tenho uma loja de roupas. A minha precificação é tangível porque eu tenho um fornecedor que me fornece de um valor específico pelaquela peça, e ali em cima eu atuo como markup, que é um fator ali que é multiplicador daquele valor, já compreendendo todos os custos da minha operação, compreendendo tudo que eu preciso intercalar ali dentro daquele preço, né? A gente usa até aqui, tem um negocinho aqui que a gente coloca, vou te mostrar aqui rapidinho, que é para evidenciar bem isso. Então, aqui tem todos os tipos de despesas incluídas para que a gente possa determinar o nosso valor. Né? Coloca mais no meio da câmera, para que possa... Consegue ver aqui? Olha só. Isso, melhor. É um brinquedinho de criança, sim, mas que a gente consegue exemplificar muito bem isso. A gente consegue explicar para o cliente isso, né? E chega num fato muito interessante que você falou, e o empresário tem que saber qual o público que ele quer vender. Né? Primeiro ele tem que ter em mente isso. Porque um valor, infelizmente, hoje, né, aqui em Brasília, por exemplo, né,
preço de uma coisa ali no lado sul não é o mesmo preço que aqui atua aqui na Asa Sul. Né? Então, até regional, até o público que você quer entender, né, que você quer atender, perdão, isso tem que estar mapeado dentro na hora de você fazer a sua precificação. E aí o que você falou sobre essa última pergunta que foi baseada em serviço-produto. Se eu tenho um serviço e eu tenho mais ou menos uma noção do quais são os meus custos, que assim, dentro do produto, você tem certas variáveis que você vai levar em consideração para precificar. O serviço já são outras variáveis, né? O pessoal do serviço tem muita dificuldade em precificar justamente porque não entende o valor da minha hora. Eu não sei o valor da minha hora, eu não sei como que eu vou colocar e embutir no meu preço o que eu quero receber para determinar, para oferecer esse serviço. E isso é uma coisa que é bem complicada quando se trata. Psicólogos, médicos, todos eles têm essa dificuldade, porque assim, nossa, mas como? Tá muito caro. A pessoa não consegue agregar valor àquela atividade que ela está fazendo. E aí eu acho que, muitas vezes, para algumas pessoas, o serviço parece ser mais difícil de precificar e ele é muito mais simples do que o produto, na verdade. Eu, pelo menos... E aí que vem uma questão, né, também de posicionamento e marketing. Quando você fala de valor, né, o valor é uma coisa que é percebida. O valor tem que ser percebido, não adianta eu achar, né? E a percepção é o cara que vai comprar, ou até mesmo que não compre, tem que ter isso. E aí que entra, como é que eu vou posicionar isso? Porque, de novo, e quando eu faço um preço, uma vez que eu garanto que vai cobrir os meus custos, que tem aquela lucratividade mínima, aí depois o meu aumento, ele depende simplesmente do valor que é percebido pelo mercado. Vocês já abordaram em algumas variáveis, mas aí alguns fatores, né, que influenciam a precificação, mas a gente tem um item específico sobre variáveis que afetam a precificação. Quais seriam essas variáveis, as principais? Vamos no item 3. De produto, Thiago. Você tem umas variáveis. Principalmente o fornecedor, né? O fornecedor que você compra, né? Você tem que ter uma margem ali de negociação com ele, né? Primeiro você tem que saber o quanto você compra com ele no mês, né? Para você, né, ter barganha, né? Taxa de maquininha de cartão de crédito, você pode fazer. Tem muita comissão também, né? Comissão está na parte variável também. O próprio UX, né? O Google UX, que a gente acha que a gente fica falando de marketing, mas o Google UX também é uma variável que tem que estar ali embutida no seu preço, né? Que é um investimento que você está fazendo, então é um custo variável, né? Ele não existiria para você vender. Então, são essas, eu acho que você tem algumas que são mais importantes, né? Do produto, dos dois, né? Agora, a variável do serviço depende muito da sua mão de obra, do seu tempo, da sua disponibilidade, né? Então, a gente costuma até dar uma estratégia aqui para os nossos clientes médicos, que tem uma dificuldade grande. Eu estou com a agenda lotada até junho, né? Como é que eu faço? E o pessoal está querendo. Eu falei, gente, daí começa a deixar brecha na sua agenda. Começa a aumentar a percepção de valor aí para você poder, inclusive, praticar um ticket. Poxa, abriu uma vaga aqui, mas essa vaga era de um cliente que ele, sei lá, pagou mais caro e aí vamos aumentar, né? Tem escassez, vamos ganhar na escassez também. Agenda cheia não enche barriga, né? Então, assim, a pessoa só paga quando vai, né? Então, a gente já coloca isso na cabeça dos nossos clientes, né? Então, e muitas das vezes do serviço, o pessoal não sabe calcular a hora deles, né? Então, é uma conta bem simples, né? O quanto que ele quer ganhar durante o mês, quando ele tem disponibilidade de trabalhar, né? Te divide, faz uma divisão bem simples por hora trabalhada e ele acha a hora da mão de obra dele. Mas, primeiramente, tem que saber a hora, quanto que você quer pela sua hora, quanto que você... Isso de serviço, quem é prestador de serviço, que é a mão de obra do seu serviço, isso fica... as pessoas têm muita dificuldade de precificar, de colocar o seu preço. Mas aí uma das ajudas que a gente dá é quanto que você quer ganhar por mês, meu? Quanto que você acha que vale esse serviço? Quanto que você custaria, né, normalmente para uma empresa, se você fosse trabalhar para uma empresa?
Eu gosto muito de fazer essa distinção entre produto e serviço, porque gosto de ver como fatores que influenciam o preço, dos fatores intangíveis, que são processo, né, e valor, que a gente já mencionou, que são intangíveis, mas, no entanto, por exemplo, a grande diferença, né, você já mencionou, Carol, se eu vou trabalhar nos produtos, né, os produtos, por um lado, têm custos variáveis, né? A maioria deles é baseado em custos variáveis, mas não diria pouco, mas menos negociáveis, né? Porque querendo ou não, eu vou empatar, vamos dizer, o preço do outro. Agora, já quando a gente fala de serviços, a gente é tudo processo, são horas homens, mas a gente sempre bate nessa tecla. Quando é hora homens, a gente vê uma grande ineficiência no uso das horas homens, né? Vamos falar a verdade, ninguém trabalha 8 horas por dia, então imagina aquele que fica 12 horas por dia no escritório, tal. A única coisa que você não pode otimizar realmente é o conceito logístico. Quando eu trabalhava em obras, né, lá realmente tem pouco, porque você tem que ir na obra, tem que ficar esperando, o trilho tem que vir de, sei lá, de outro continente. Aí dá para otimizar até a página 12. Agora, quando a gente faz um trabalho puramente de escritório, de computador, não tem como ficar trabalhando tanto tempo assim, é lá que entra um pouquinho o nosso caso. Então, quando você consegue otimizar a sua hora, ou dos seus colaboradores, e isso vem através de uma clareza nos processos, você consegue ou dar um custo menor para aquela hora, porque porque a mesma pessoa pode fazer mais coisas, então o custo, não o valor, né? Isso vai gerar mais lucro, ou você pode atribuir mais produtos, vamos dizer, àquela pessoa. Agora, outro fator intangível, que é aquele de mercado, como a gente falou antes, estava dependendo depende da percepção. Só dar aqui rapidinho um comentário, tem um pessoal que está querendo mandar áudio, gente, tem que colocar o comentário escrito lá no LinkedIn, né? E aí a gente vai responder. Vamos ver se tem perguntas sobre esse item ainda, senão a gente pode ir já para podemos ir para o próximo item ou quer acrescentar alguma coisa sobre as variáveis? Vamos. Acho que a gente pode ir para o próximo item, né? Porque temos ainda 3 itens para falar. Não, tranquila. Não, eu estou com tempo, fica tranquila, está tudo controlado. Aí quando certo? A gente vai... Sim, no item 3, é que a gente acaba tocando, né, nos primeiros itens também algumas coisas dos outros. Aí outro item, né, sobre a variável, sobre aí estratégias para uma precificação eficiente. Acho que aqui a gente pode trazer um pouquinho para a parte prática, né? Acho que vocês quiseram trazer também um exemplo prático, uma planilha para mostrar como que isso é feito, né? Então, quer que eu vá para a próxima tela, que dá uma introduçãozinha, ou já vou, você explica? Antes de ir para a próxima tela, deixa eu só dar uma introduçãozinha nessa parte da estratégia, né? Porque existem aí 2 estratégias que a gente pode aplicar na precificação, né? Uma é baseada somente no custo e a outra é ali baseada no valor. Você viu que a gente falou ali anteriormente, no serviço principalmente, né? Que a gente começa ali cobrando, pelo menos tendo uma noção da sua hora, né? Do quanto que você quer receber, precisa receber ali por mês, mas em algum momento, se você puder agregar ali valor maior ao teu serviço, ao teu produto, essa concepção de determinação de preço a partir do valor que você entrega, ele já muda, né? Então, aí já é uma estratégia completamente diferente, porque você tem médico que cobra R$70 a consulta e você tem médico que cobra R$1.400. Qual que é a diferença? Às vezes, na mesma especialidade. Qual que é a diferença entre um e outro? Com certeza, com certeza. É aquela coisa, o valor percebido, né? E quando você está bem posicionado, até o preço até se torna mais do que o resultado do seu posicionamento, se torna até um fator de posicionamento. Você aumenta o valor exatamente para criar um posicionamento, né? Então vamos lá. Mas aí então, tem uma outra percepção, que é muitas vezes as pessoas entram com uma ideia equivocada no mercado, que a pessoa acabou de entrar, mas fulano de tal cobra R$1.400 a hora da consulta, por que eu vou cobrar menos? Qual foi o valor que você agregou até o momento ao seu... Assim como tem gente, até quem trabalha mesmo na empresa, que chega, não, eu quero ganhar mais, só acima de 10 mil. Mas peraí, meu amigo.
Né? Vamos parar aqui para você entender qual que é essa percepção que você tem aí de valor. Então, a gente gosta de entregar essa planilha para os nossos clientes, né? Uma forma de brincar. Uma forma de simular, né? Como se fosse um simulador do que acontece dentro da empresa dele, né? Então, você pode analisar aí, dependendo das suas variáveis da sua empresa, nem sempre aumentar o preço significa um lucro maior, né? Então, dependendo da sua estratégia, do que você tem para aquele produto ou serviço, né? Pode ser que você tenha que diminuir e tentar negociar com o seu fornecedor. Então, essa planilha que a gente desenvolveu, ela fica bem mais, né, como é que eu vou falar, bem mais prática você enxergar isso, né? Então, você coloca o custo que você comprou da sua mercadoria, né? Você coloca o valor que você pretende atuar no mercado, aí é onde entra aquelas deduções que a gente falou, e por isso você tem que entender quais são suas deduções, seus impostos, comissões, coloca em porcentagem, né? Aí o custo fixo, vamos lá, se você tem 10 produtos na sua empresa, você está precificando os 10, cada um vai ter uma margem de lucratividade diferente, né? Então vamos lá, eu tenho 10 mil de custo fixo. Pô, então eu vou ratear esse custo aqui para R$1.000 nesse produto aqui. Então eu boto de custo fixo, esse produto tem que custear um custo fixo de R$1.000, né? E aí dentro dessa primeira análise, a gente consegue ver o que dá para fazer para melhorar ainda mais, né, o cenário daquele produto, né, se ele te dá uma margem maior, uma margem menor, né, ou você tem que aumentar 10% o volume de vendas, se você tem que diminuir o fornecedor, né? Então, esse simuladorzinho vai estar disponível para vocês, lógico, né? Mas eu acho ele bem interessante e é uma coisa bem simples para o próprio empreendedor entender onde está a empresa dele, né? E ele poder fazer um estudo onde ele vai ver vários cenários, né? Exatamente. Aqui a gente coloca alguns cenários possíveis, mas até desculpa te cortar, Danilo, mas assim, não, tranquilo. Tendo em mente, não adianta nada ter uma tabela, um simulador, uma tecnologia que vai te ajudar e você não ter dados financeiros para completar isso, porque é tudo baseado em números. Então, quanto mais números você conhecer, mais clareza do que acontece no financeiro dentro da sua empresa, mais fácil vai ser de você entender a sua precificação e fazer aí a questão dos cenários, montar o cenário. Muito legal. Vocês falaram bastante de fornecedores, mas vamos para o lado dos concorrentes, né? Puxando uma pergunta do Rodrigo. Como a análise da concorrência pode ajudar na definição de uma estratégia de precificação competitiva? Ajudar se você tem uma margem de 15% de lucro e quando você coloca o mesmo preço dela, dá 20% de lucro, né? Então, ajuda a pesquisa do mercado, ela ajuda, né? Então, nesse caso, a única coisa que eu vejo é isso. Se você consegue atuar com uma margem menor e ver a concorrência está cobrando mais caro, você bota o preço igual ao da concorrência ou um pouquinho menor para ficar mais competitivo, né? E aí você tem uma margem de lucro maior. Por isso também a pesquisa de mercado é muito importante, né? Ou entender, por exemplo, às vezes você está achando que você está ali com um preço ótimo e a tua concorrência tá atuando ali com um preço muito mais baixo e você fala, como que essa concorrência está fazendo isso? Como é que eu consigo aplicar isso aqui dentro? Conhecendo seus números, você vai poder olhar ali onde é que está mais pesado dentro das suas variáveis ou até mesmo do custo fixo e começar a pensar estrategicamente ou para diminuir ou começar a fazer ali investigação mesmo. O que esse cara está fazendo que eu não estou conseguindo fazer? Aonde é que ele está tirando essa margem toda? Ou então, ele tá fazendo besteira, eu não posso seguir esse cara. Porque tem isso também, né? Tem isso, que as pessoas querem se basear na concorrência, mas não sabe nem se a concorrência está sabendo o que está fazendo. A gente tinha um cliente aqui, que era uma empreiteira, que ele tinha um rival no lado dele, né? E o rival dele, o concorrente dele, atuava com uma margem muito pequena. Ele falava assim, eu não consigo entender como é que esse cara consegue baixar tanto o preço dele. Aí eu falo, meu amigo, ele sabe todos os custos da empresa dele. Não tem um custo que ele não saiba, eu tenho certeza disso.
Porque se você tem os seus custos bem alinhados, bem organizados, você sabe até onde você vai, até para sufocar a sua concorrência, para você quebrar a sua concorrência. Né? Então, tem muitas estratégias hoje no mercado que eles atuam desse jeito. Ele abre no teu lado e vai te sufocar, porque ele vai botar um preço muito mais baixo até quebrar a sua empresa. Infelizmente, porque hoje no mercado ele tem isso. Porque ele tem fôlego e conhecimento do que ele está fazendo. Ele não está fazendo de forma aleatória. Exato. Assim como tem, ao contrário também, aquele que não sabe o que está fazendo e não se sustenta no mercado. Aí esses podem até tentar se focar por um tempo, mas ele não se sustenta, porque aí não é sustentável. Legal, então a gente fez tudo isso, tudo bonitinho, né? Vamos seguir todas as suas sugestões, seus conselhos. Aí vem a pergunta do Vinícius. Como avaliar o impacto das estratégias de precificação nos resultados financeiros e no desempenho geral da empresa? Análise de série histórica. Não tem como. Você não pode tirar o exemplo de um mês para fazer um estudo desse. Você tem que ter uma série histórica para você analisar, porque fora isso tudo que a gente conversou aqui, ainda tem um período, por exemplo, açaí em Brasília vende em novembro e dezembro, com tanto de chuva que tem. Não vende. Vende muito menos. Eu tenho que pensar na estratégia baseada nisso aí também. E eu só vou ter essa relação, né, influencia. Exato. Só vou ter possibilidade de fazer essa análise desde que eu tenha uma série histórica para eu poder me basear, analisar e começar a pensar estrategicamente lá no futuro para me preparar para essa parte. Porque um dos erros do brasileiro é não se preparar para o que está por vir, o que pode acontecer. Não se preparar para emergências. A gente tem até vários coaches aí que falam, esquece esse negócio de emergência porque você está com o pensamento negativo. Não é, galera, não é assim. Você tem que estar preparado. Principalmente nesses dias, né? Falando de emergência. Não vamos nem entrar no assunto para ficar focados, mas tá bom. Esse assunto sobre a efetividade nos leva, de resultado, nos leva ao último ponto da nossa pauta, que é mensurando custos e oportunidades perdidas. O que vocês podem nos dizer a respeito? Então, uma parte crítica da gestão aí, né? É a avaliação dos custos e identificação de oportunidades perdidas, né? Porque isso inclui aí avaliar decisões como renúncias de receitas, né? Por não maximizar o preço onde é possível, quando é possível. Então, a gente utiliza aí a análise de custo-benefício para avaliar diferentes cenários de precificação. Então, ali ele pode revelar as oportunidades que foram perdidas. Né? Por exemplo, o preço mais baixo pode aumentar ali o volume, por exemplo, de vendas, mas reduzir a margem de lucro, que é aquela história que eu falei, você aumenta e você está vendendo, mas você está multiplicando prejuízo. Pois é, com certeza. Né? Tem uma pergunta aqui da Luana, como podemos mensurar de forma eficiente os custos associados à produção ou prestação de um serviço e as oportunidades perdidas? Se encaixa um pouquinho com o que você falou. Uma delas é utilizar aí o sistema de custeio detalhado, né? Como custeio baseado ali nas atividades específicas, né? Quanto que custa totalmente esse processo aqui para que eu possa chegar até o produto final ou ao serviço final, né? Curva ABC, que o pessoal costuma chamar. O que você pretende ganhar, o que custou e o que vendeu, né? Então, você tem que ter essa análise sempre na sua empresa, para cada produto, né? Então, às vezes você está prevendo ali uma produção, uma linha de produção de 10 mil, aí ela acaba gastando 12 mil. Então, foi mais do que você preveu, né? E aí as vendas caíram. Então, essas análises preditivas, que é a famosa curva ABC, que a gente sempre tem que ter dentro da empresa, né? Então, você sempre tem que prever o que você vai gastar, traçar a meta, né, o objetivo para aquele custo de produção, linha de produção, e aí você vai acompanhando para ver o que é. Não é só simplesmente, eu vou no feeling, vou largar ali e vou deixar. Só faço um mês. Você a série histórica. Você vai ter que acompanhar, e vai ter que acompanhar até na metade do mês, porque se na metade do mês você estourou o orçamento, já para que tem alguma coisa errada. Né? Então, por isso que o acompanhamento é muito importante, né, do próprio empresário. Ele tem que saber até onde está. Se eu gastei até aqui, beleza, então vamos ver o que dá para fazer até aqui, que já foi já estourei o orçamento. Então, vou ter que tirar um orçamento de outro produto que eu estou produzindo, né, para cobrir esses custos aqui que vai me dar se eu tentar concluir
essa produção, né? Então, outra coisa que a gente considera também são os custos ali da oportunidade, né? Com produtos que podem ser utilizados como formas alternativas, que podem ser vendidos no mesmo espaço ou tempo. Então, assim, tem que ter uma variável ali para você poder mensurar a eficiência dos custos e as oportunidades perdidas. Isso aqui, acho que vocês já responderam a pergunta, né? Que junta um pouquinho todos os fatores, mas eu vou fazer aqui para ver se caso vocês tenham algo a complementar. Ana Luísa pergunta quais estratégias podem ser adotadas para garantir uma precificação eficiente que leve em consideração tanto os custos quanto as demandas de mercado. A gente meio que abordou, né? Tanto a parte lá do custo, a percepção. Você acha que é suficiente que acrescentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Bem, não, só enfatizar mesmo, que você tem que conhecer seus números, gente. Não adianta. Tem gente que fala assim, eu não entendo nada de financeiro e eu não quero nem aprender. Desculpa, você está fadado aí a ter um problema sério no futuro. Você tem que aprender sobre o seu financeiro, assim como saber uma ponta de marketing, saber uma ponta de pessoas, saber uma ponta de tudo. Porque senão, você está entregando a sua empresa, você está deixando a mercê várias partes e, de repente, você está perdendo oportunidades ali de crescimento. E qual que seria o erro mais comum? Peguei aqui a minha xícara, comprei por R$10. Cara, eu vou botar 20, porque eu vou estar com certeza ganhando 100%. Não, aí o que o pessoal faz? Embala, aí vende a 20, né? Comprou por 10, vende a 20. Aí embala com uma embalagem que custa R$12. Perdi tudo, tô dando prejuízo. Entendi, é só base no... entendi, não, com certeza. E tem uma lucratividade, um percentual de lucratividade mínima que vocês sugerem considerar? Como a gente falou, né? Não é uma fórmula de bolo, né? E acontece também na precificação, né? Nunca é uma fórmula de bolo. Tem literaturas que falam 30% para serviço, 20% para varejo, né? Tem algumas literaturas que batem muito nessa tecla. Só que aqui a gente fala que cada empresário tem sua necessidade, cada empresário tem seu aluguel, cada empresário tem seus custos, né? Então, cada um tem seu valor, tem um custo diferente. Então, não posso chegar para vocês, tem uma margem aqui sugerida, né? Não tem como eu falar isso para vocês, né? Então, infelizmente, hoje vai variar muito do seu negócio, né? Então, do jeito que você se comporta. Porque tem empresário também que consegue ter uma educação financeira muito boa. Tem empresário que não tem educação financeira muito boa, né? Então, a gente também tem que saber o que ali, né? Qual falar de um jeito, qual falar de outro, né? Então, varia muito, cara. Varia muito, não tem como. Tem que ser estudado caso a caso, porque a maior parte... E voltando ali aos grandes erros, é justamente a pessoa olhar ali para o vizinho, né? Que a grama está verdinha, e ele querer usar o markup de precificação ali do vizinho, que a grama dele está muito verde. Aí eu vou usar porque a minha está ficando cinzinha, ela vai ficar verde do mesmo jeito. Talvez não, viu? Exatamente. Estamos aqui chegando à conclusão. Agora vou deixar para vocês 30 segundos em liberdade para falar um pouquinho da empresa mesmo, né? Para quem quiser entrar em contato, né? Vocês mencionaram, né, que vocês trabalham com BPO financeiro, a gente explicou o que é BPO financeiro, mas agora seus 30 segundos de glória livre. Vai. Essa parte eu vou deixar com a Carol, tá? Porque... Tá bom. Não, pessoal, então, a NM Gestão Financeira traz aí ao mercado uma metodologia de gestão financeira. Então, a gente não pega uma empresa para justamente fazer mais daquilo que a empresa já vem fazendo. Isso é um dos grandes diferenciais da NM, né? A gente vem com uma metodologia que ela vem sendo aplicada e adaptada de caso a caso, lógico. A gente tem algumas poucas coisas dentro das rotinas que a gente estabelece que podem ser aplicadas diferente de uma empresa para outra, mas uma das coisas que a gente mais está, assim, baseia e é o nosso, acho que é o grande diferencial, é a nossa forma de apresentação de resultados. A gente faz ela mensalmente, a gente desenvolveu uma plataforma para que essa apresentação de resultados ficasse mais dinâmica, mais compreensível e mais fácil de se analisar.
Então, hoje, o nosso foco dentro da NM é justamente transparecer, né, traduzir ali os resultados financeiros das empresas para que os empreendedores possam ter ali ferramenta para tomar decisões mais assertivas, tomar decisões, inclusive, de precificação baseadas em dados concretos do que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, esse é o serviço da NM. E aí acaba abrangendo um monte de coisas, porque a gente atua com o financeiro, mas o financeiro com foco no geral da empresa. Então, a gente faz análises completas sobre o que está acontecendo dentro da empresa, inclusive, estou tendo turnover de funcionário. Poxa, então, gente, talvez vocês precisem aí de uma ajuda, como o Danilo faz aqui na No Topo, que vê a empresa como um todo. A gente também tenta ver a empresa como um todo e traz parceiros estratégicos como o Danilo e outros que a gente tem para poder atuar ali remediando. Porque no começo, a gente era muito assim, caramba, Thiago, a gente vai ter que ir nessa empresa de novo falar que ela está com dificuldade disso, daquilo, e qual a solução? Né? Então, hoje a gente já traz aí um grande número de parceiros de qualidade que a gente consegue a não só dar o resultado, dar a pancada às vezes, né? Mas a gente ali auxilia também de forma mais estratégica para que as empresas consigam alavancar através de seus números. Que bom que nesse seu pitch final você enfatizou muito o conceito de parceria, que também, né, como a gente falou, um grande valor que a gente tem, e por isso que a gente faz questão de trazer nossos parceiros para os nossos eventos online. Eu agradeço vocês, gente, né? Então, para quem precisar tanto de ajuda na precificação, mas de forma geral, na gestão financeira, seja BPO, mas seja gestão estratégica financeira geral, é só entrar em contato com a NM Gestão Financeira. A gente deixou aqui nos comentários o Instagram, né, que é NM Gestão Financeira, e aí, obviamente, caso precise de ajuda na estruturação de processo da empresa, aí é entrar em contato com a notopo.com. Só para terminar, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Chama B2B Smart, onde a gente tem troca de ideias, experiências, né? Estratégicas, tá? Sobre B2B, não só de marketing, mas de negócio de forma geral, também a parte financeira, mas a gente foca muito na parte estratégica. Isso aqui é um pouquinho diferencial para não ser mais um grupo de WhatsApp. Então, caso queira acessar, ver como é só acessar o QR Code que a gente está compartilhando aqui. Por outras perguntas que possam aparecer depois dessa conversa, é só entrar em contato conosco e a gente pode até ajudar a fazer a ponte com a Carol ou o Thiago. Gente, eu fico muito agradecido pela presença, pela disponibilidade de vocês e, obviamente, pela presença de o nosso público. A gente se vê na próxima, agradeço a todo mundo e até a próxima. Quer falar alguma coisa? Obrigada, Danilo, obrigada demais pela oportunidade da gente estar aqui compartilhando e aprendendo também um pouquinho com você, com as perguntas. A gente sempre aprende, parceria também serve para isso. Eu aproveito também para agradecer a Rafaela e o Alan que ajudaram na estruturação e na gestão desse evento. Gente, até a próxima. Tchau. Até.